Glória a Deus, irmão. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, eu venho nessa noite dar boas-vindas aos irmãos, na segunda parte das nossas perguntas e respostas, na qual a gente vai estar aqui ministrando para vocês algumas questões que são que são dúvidas para todos os irmãos, assim, que estão tanto no início da sua caminhada com Jesus, como aqueles que já estão ali, né, fazendo parte do corpo de Cristo. E nessa noite nós vamos estar aqui fazendo as perguntas para o cooperador James, meu esposo, e ele vai estar respondendo algumas perguntas em nome de Jesus. A primeira pergunta é: o que é Deus para você? Irmãos, quem é Deus para mim? Descrever Deus é uma situação muito complicada, muito relatada, esclarecida, onde há vários debates, mas quero dar uma resumida para vocês, para ter o esclarecimento e conhecimento. Vamos dizer que eu tivesse aqui falando para vocês um vídeo, né, que nem nós estamos fazendo agora, e tivesse uma luz atrás de mim, vocês diriam para mim, vocês iam falar para mim assim: apaga a luz para o quê? Para vocês verem meu rosto. Então, assim é Deus, irmãos. Por quê? Porque é tanta glória que há em Deus que nós não podemos ver o seu rosto. Martinho Lutero diz que os homens usam máscara para se esconder. Deus já não. Deus usa máscara para se ocultar. Por quê? Porque a glória dele é muito grande. Mas nós pensamos, por isso que às vezes as pessoas pensam que Deus é pequeno. Deus ele é um ser que não é grande. Mas o que acontece? Deus, por provar a sua existência para mim e para você, ele se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Enviou seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. E aí, amados irmãos, mesmo assim ainda, ele se fazendo uma prova, provando para mim e para você a sua existência, o povo ainda rejeita Cristo, rejeita Deus. Então, essa é uma resposta a qual eu falo para vocês, né? Que o Senhor provou a sua existência, mandou seu filho, fez igual nós e ainda o povo rejeita até hoje. Segunda pergunta: por que Jesus recebeu 39 golpes? Isso vinha de uma crucificação da parte em que os romanos eles faziam isso, tipo uma festa, tipo uma Páscoa, uma comemoração, aonde os homens ali batiam 39 golpes, e se você trazer pelo estudo, você vê que são 117 chibatadas, aquelas chibatadas que tem três pontas de ossos de um animal bem afiada, e aquele quando você bate assim, ele pega e gruda, e para você tirar do corpo da pessoa, tão afiado que ele chega a grudar, quando você tira, você tem que fazer força. Então Jesus, por mim e por você, ele levou 117 chibatadas, e foi que aconteceu que aonde, né, irmãos, foi uma coisa muito difícil de, né, se passar provando o seu amor. Amém. Terceira pergunta: por que no dia do Pentecostes caiu fogo sobre os crentes e no batismo de Jesus veio a pomba? Qual a diferença? É uma pergunta muito importante, irmãos. Aonde a gente vê que em Atos 2 fala do dia do Pentecoste. Por que caiu fogo nos crentes? Porque o fogo significa limpar a pessoa do pecado. O fogo tira o pecado do ser humano, limpando ele, fazendo ele ficar puro. Então, por isso que caiu fogo sobre os crentes, porque eles são humanos, não há humano perfeito na terra.
Agora, no batismo de Jesus, por que apareceu uma pomba física? A Bíblia nos relata em Lucas, se eu não me engano, 3:21. Fala sobre que a pomba se manifestou em cima de Cristo, uma parte física. Então, por que que veio em Jesus uma pomba? Porque Jesus não precisava ser purificado. Ele purifica todos e também purifica os pecados, o seu sangue. Então Jesus não precisava, irmão, ser limpo, porque Jesus já era limpo. Ele veio limpo, fez homem, mas já era limpo. Então por isso que se repousou a pomba sobre ele. E você observa que ali, nesse versículo, fala que os três estavam naquele momento, naquele Rio Jordão, junto com João Batista. Porque Deus falou, esse é meu filho, com me comprazo. Deus. Segundo, a pomba sobre Jesus e Jesus. Então são três, irmão. E tem pessoa que fala que a trindade não existe. Mas ali a Bíblia provou para mim e para você. Amém? Amém, Deus. Quarta pergunta. Por que a insônia perturba as pessoas? Então, irmãos, a insônia é algo muito falado também, né? Depende muito da... Tem pessoas que falam sobre a depressão, a síndrome do pânico, né? Mas a insônia, irmão, começa quando você só se preocupa, não tem no que você descansar o seu problema. O que acontece? Você estando preocupado, desesperado, você acaba... A preocupação tira a tua paz. A preocupação tira o seu sono, o teu descanso. Então o que acontece? Aonde a pessoa passa a ter insônia e do um pecadinho vai gerando o quê? A depressão, a síndrome do pânico. Porque a depressão, irmão, aí a pessoa passa a fazer o quê? Põe em primícia a preocupação, aquele problema que ela está passando. É igual uma pessoa recebe a notícia, né? Tô com câncer. Acaba que o que? Ele fica pensando, ele perde, o seu cérebro funciona acelerado, não funciona direito. O seu corpo não consegue trabalhar. Aonde acaba o que? Que a pessoa não dorme, né? Fica preocupado, acaba tendo insônia, vendo coisas que não existem e também acaba o que? O demônio se aproveitando disso. Porque nós somos natural. Tem coisas que acontecem, irmão. Tem coisas que não é o demônio. Não é porque foram pneu, às vezes, é um demônio. Tem coisas que acontecem, mas tem coisas que o espírito aproveita da situação para poder o quê? Te perturbar, tirar tua paz, tirar tua tranquilidade. Mas quando você encontra 1 João 14:27, que Jesus falou assim, eu vos deixei a paz, não a paz que o mundo dá. Qual é essa paz? A presença de Deus, o Espírito de Deus. Por quê? Porque muitos caçam a paz no que? Muitos tentam o quê? Fumar droga, fumar maconha, bebida, caçando coisas passageiras. Mas Jesus não. Jesus dá a paz que permanece. Mas quem tem que buscar essa paz é nós, irmão. Amém? Muito bem. Quinta pergunta. Por que os crentes têm apostatado a fé? Isso é um assunto muito interessante, né, irmão? Nós sabemos, segundo Tessalonicenses capítulo 2, a seguir, fala sobre esse conteúdo da apostasia. O que é apostasia? Apostasia significa você desviar. Você desviar do que você foi ensinado. O que está prejudicando muitos crentes hoje, sabe o que é, irmãos? A internet. A internet tem feito muitos crentes perder a comunhão com Deus. A internet tem feito a pessoa dedicar somente seu tempo no celular. Porque tem pessoas, irmãos, que tem um celular digital. Eu não sou contra. Mas você tem que saber usar. De que forma? Você tem que observar o seu tempo em que você fica no celular para ver se ele não está te dominando. Porque quando ele está te dominando, você já está perdendo a força com o Espírito Santo. Porque Deus dá um mecanismo, uma ferramenta chamada domínio próprio. E esse domínio próprio, quando nós enchemos ele, somos cheios dele, que é o quê? Usando a ferramenta da graça, oração e jejum, Bíblia, você está forte, você domina suas faculdades, você tem o domínio. Mas tem pessoas, irmãos, que o quê? Tá demais no celular. Pessoas que, principalmente nesses aplicativos chamados Kawaii e TikTok.
Esses são os aplicativos onde o crente tá lá. Aí pensa assim, ó, você vai falar para ele o que ele fala? Eu não tô vendo nada que desagrada a Deus. Eu sei. Às vezes tu tá lá vendo pregação ou vendo alguma exortação de algum pastor, mas você tem que observar que às vezes o seu tempo, porque o inimigo não tá enganando você, você vendo lá com os seus olhos a pregação. Ele tá te enganando o quê? Fazendo que você perca seu tempo no celular para tu não orar. Ele não vai pensar que você orando madrugada, meia hora, de 20, 15 minutos, que já é o bastante para Deus. Deus requer o quê? Mais de nós, cada dia. Então, irmãos, cuida com a internet, com o celular. Cuida para que o seu tempo não venha ficar só no celular, só na tecnologia. Porque a Bíblia diz assim, por a tecnologia aumentar, o amor de muito, e o pecado, o amor de muito esfriaria. Então, tecnologia nesse último tempo está aumentando, irmão. Entendeu? Aí, o que acontece? Pessoas que ficam toda hora no WhatsApp, né? Pregavam contra o WhatsApp. Doutrina, era rígido. Mas hoje, irmão, tudo que vai fazer, usa o celular. Ah, irmão, mas eu não tô pecando. Eu tô tirando foto, tal. Mas e o seu tempo, irmão? Esse tempo aí. Agora tu acha que você pegar, abrir bem meia hora, 40 minutos, tal, pá, já vai ser o suficiente, irmão? Mas não. Às vezes teu celular tá sendo o quê? Imprimícia no seu tempo, mas Jesus está ficando como secundário. E tu não tá vendo, porque é nisso que o diabo começa a cegar o crente. Amém? Sexta pergunta. Por que devemos confiar na Bíblia? Interessante, né, irmãos? Que tem muitas pessoas que falam que a Bíblia tem erros. A Bíblia não é que tem erros. É que ela foi escrita em aramaico e em hebraico. Ou grego. Se eu não me... né? Em grego e aramaico. Há linguagens dessas formas. Então, traduzido para nós, as pessoas falam que os apóstolos, irmãos, é a mesma coisa que você tivesse um índio, morasse numa floresta e ele fosse na cidade, ele ia escrever o que ele via. Por quê? Por causa do estudo. Não era tanto estudo. Mas observa, irmãos, que isso é errado. Porque pode ser que eles não tinham aqueles estudos igual hoje, tem teólogo que exige, tem que ter teologia, mas daí às vezes não tem graça, né? Não tem Espírito Santo. Tem que só fazer teologia. Só letra. O que acontece? Ele podia ter feito isso, visto e copiado, que viu, não tendo muito estudo, mas sabe o que os apóstolos tinham, irmão? A presença de Deus, que é o principal, e tinha o quê? Experiência, irmãos, porque eles andaram com Jesus. E Jesus era o quê? Com 12 anos, Jesus ensinava doutor, a Bíblia fala. Eles andaram com o dono da sabedoria, com o dono da presciência, com o dono que sabia tudo. Que os fariseus pensavam, tinha em seu coração, ele já sabia. Aí como uma pessoa vai falar que os apóstolos, eles não podiam ter um estudo avançado, mas tinham experiência, tinham o quê? Sabiam. Por quê? Porque eles andaram com Jesus. E quem ensinou ele foi o mestre. Não tem teólogo, seja doutorado, arqueologia, seja pessoa mestrada, irmão. Não ganha de Jesus. E nunca vai ganhar. Então, isso que a pessoa tem que ver. Né? E por que nós devemos confiar na Bíblia, irmão? Porque assim, pega a Bíblia e põe na cadeia. E aí, vamos supor um exemplo. Pega um livro famoso, põe na cadeia. Né? Deixa lá uma semana. Aí depois pega a Bíblia e põe em outra cadeia. Aí com 2 semanas você vai uma que você deu o livro, vai estar tudo lá jogado. Aí vai lá onde você largou a Bíblia. Vai ter com certeza alguém que... Pastor, tem como você explicar esse versículo para mim? Tem pessoas que vai estar liberto. Pessoas que leu a Bíblia.
E aí vai falar, não, pastor, eu me interessei nessa palavra. Porque o Espírito Santo vai fazer o quê? Mexer. Ele vai sentir a presença do Espírito Santo. E o Espírito vai trabalhar no coração e na mente dele. Aí tu vai ver se nós devemos confiar na Bíblia ou não. Porque eu tenho certeza que se eu levar a Bíblia na cadeia, vai ter alguém que possa, o pastor, quer aceitar Jesus. Então, por isso que eu falo que nós devemos confiar na Bíblia. Amém? 7ª e última pergunta. Qual a sua visão sobre o segundo casamento? Irmãos, essa é um assunto muito delicado, muito falado e em que muitos têm o seu discernimento, né? Que a sua visão não, o discernimento que o Espírito dá, né? Mas respeito cada um. Segundo casamento, primeiramente, casamento foi feito para ser até o fim, certo? Muitos, não estou dizendo, irmãos, que eu apoio, né? Mas é o seguinte, eu vi muitas pessoas pregando que segundo casamento não pode, segundo casamento é adultério, porque a pessoa está viva perante Deus e se Jesus vir vai ficar, não vai subir. Só que, irmãos, eu vejo pessoas pregando sobre isso, mas as pessoas não entendem, não sabem o que é realmente passar por isso. A pessoa que está com a sua esposa é uma bênção, oração, jejum, busca o Senhor, ele prega contra isso. Prega e bem pregado. Não estou dizendo que não é para pregar, irmãos. Mas é o seguinte, você tem que analisar uma coisa. Supor eu, minha esposa, se minha esposa bate em mim, eu sou crente, sou fiel a Deus, e ela me bate, me espanca, me faz isso, porque a maioria vai falar isso, Deus vai fazer a obra. Se a pessoa não quer, irmão, Deus não vai fazer a obra. Não adianta você falar que Deus vai fazer a obra, Deus vai matar. Deus não mata, irmão. Deus mata sim. Às vezes é melhor levar a alma daquele que está limpo do que está sujo. Porque Deus se agrada. Mas, irmão, se Deus tem um propósito na tua vida, o que vai acontecer? Você vai ficar lá sendo espancado? Você vai ficar lá sofrendo? Se tua fé alcança, amém, Deus te abençoe. Mas a minha, irmãos, não alcança. Por quê? Porque eu falo para os irmãos, porque como que você vai apanhar, você orando, buscando o Senhor, aí tem muito, não, mas eu tenho a fé que Deus vai dar, é igual eu estou falando, amém, Deus abençoe sua fé, continue então lutando. Mas se você não consegue mais, já lutou o suficiente, irmãos, divorcia. Ah, irmão, mas está apoiando. O que acontece? Deus abomina o divórcio. Muitos já falou isso. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas Jesus veio e falou. Eu ponho em vós digo. Quem falou foi Jesus, não foi profeta. Não foi Moisés. Não foi eu. Não foi pastor. Jesus falou, a não ser em caso de prostituição, não aceita o repúdio, que é o divórcio. Mas o que acontece, irmão? Uma pessoa que está sendo espancada. Como que fica? Vai ser espancado pro resto da vida? E aí? Eu, irmão, falo, é melhor separar, né, divorciar e vai ficar na hora a Deus e o Senhor sabe como vai agir. Porque se nós for olhar, irmão, é fácil nós julgar. Aí as pessoas falam, ah, mas você está apoiando, que eu não sei o quê. Não, irmão, estou falando para orar. Mas quem prega contra isso tem que ver. Porque cuidado, irmão. Porque tem pessoa que prega isso, mas uma vez Deus não está mandando. E Deus pode te provar. Para tu ver como é. Como é ser o que é isso, irmão. Segundo, casou, irmão. Traiu. Ah, não, tem que ficar com ela. Irmão, pior coisa é dificilmente quem perdoa uma traição. E aí? Ah, mas eu perdoo, eu fico sozinho, porque Deus vai me dar força. Eu vi até agora só o apóstolo Paulo e os apóstolos estando sozinhos. Não vi homem, irmão, ficar sozinho ainda. Porque já vi homens que até o ministério mais rígido, Deus e amor.
né? Não sou pregando contra nem nada, né? Nem falando, né? Não, nada falando contra. Mas, irmãos, se traiu, irmão, você está na presença de Deus, está buscando o Senhor, está jejuando, está orando, ora a Deus. Se tua fé alcança, se você perdoa, quer continuar com a pessoa e a pessoa te traindo, ou você falar que Deus vai fazer a obra, eu respeito a sua fé. Continue na tua fé. Ah, mas a palavra diz assim, 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 assim. É igual eu tô falando, respeito. Mas o que acontece, irmão? Tem pessoa que não vai ser igual você. Tem pessoa... O que acontece? Porque, primeira coisa, a traição é difícil, irmão. Só sabe quem passou. Quem não passou não sabe, não tem noção de nada. E às vezes Deus não vai permitir porque senão desvia. Sai fora da igreja. Mas gosta de julgar. Gosta, mas cuidado. Deus pode permitir você passar só por um fio da situação para tu ver como é. Então, irmãos, trair, irmãos, tá sozinho, tá difícil, é melhor casar do que se abrasar. Esse, né, é o meu discernimento, né? Eu sei que às vezes tem pessoa que vai ser contra, sei lá se vão sair do canal, vou falar que eu estou apoiando isso, ser vergonhice e tal, né? Mas é o discernimento que a gente está trazendo, porque tem muitas pessoas, irmão, que são excluídas. As pessoas são jogadas como um lixo por causa que às vezes quer casar segundo casamento, né? Ou até mesmo quando acaba separando da pessoa que casou. A pessoa é considerada como um lixo, irmão. Aonde está isso na Bíblia? Aonde que Deus vai fazer isso? Aí a pessoa fala, não, tem que orar para Deus matar. Deus não mata, irmão. Isso é obra de macumba, porque o crente que ora contrário, aí o que acontece? Ele vai acabar o quê? Sendo macumbeiro, feiticeiro. E quem que vai subir? Feiticeiro não vai para o céu. Apocalipse 22:15. Então, irmãos, é assim. Em nome de Jesus Cristo, que você, se você foi traído, quer casar, não te aceitam, vai para o ministério, que seja, prega a verdade. Vocês têm sede da verdade. Não consegue ficar sozinho, você também, irmão, vai e casa, né? Ah, não, mas vou estar debaixo de maldição. Só se você pegar e aceitar o que as pessoas falam para você, né? Que você vai pro inferno, que não sei o que, trazer profecia negativa. Mas corta, irmão. Se não consegue ficar, casa, né? Se consegue ficar só, fique só, né? Se quer tentar de novo, quer tentar ainda, continuar, amém, Deus abençoe você. Mas, irmão, se está sendo espancado, está apanhando, né? O marido não respeita, trai, quer divorciar, divorcia. Quer casar de novo, traição, mas não é assim também, né, irmão? Qualquer coisa, aí eu não gosto mais da minha esposa e tal, aí eu pego e já vou separar. Não é assim também, né? Então, irmão, fica com essa palavra, em nome de Jesus, se inscreva no canal, compartilha, deixa o like, né? Eu sei que às vezes tem pessoas que não vão aceitar, às vezes pelos esclarecimentos do último pergunta e resposta, né? Mas a gente não tá apoiando, irmão, só tô falando, né? Eu falo para você, já fui um crente duro, crente que não tinha misericórdia, mas Deus fez eu passar na olaria dele, no caminho dele, né? Aonde que eu fui ver a situação de muitas coisas, irmão, né? Então, Deus possa te abençoar, te fortalecer, né? Em nome de Jesus Cristo. E senta o like, compartilhe o vídeo e Deus possa abençoar todos e tenham uma boa noite em nome de Jesus.